Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Plenário. Deputados aprovaram medida provisória que transfere imóveis do INSS para a União. Câmara deve instalar nos próximos dias a primeira comissão parlamentar de inquérito da nova legislatura, a CPI de Brumadinho. Em comissão geral, especialistas, deputados e comunidade cobraram punição aos culpados, além de medidas para socorrer as vítimas e proteger as cidades na bacia do Rio Paraupeba. Do Salão Verde ao vivo, Carol Nogueira. E a comissão externa que investiga o desastre em Brumadinho faz hoje a primeira audiência pública. São aguardados o presidente da Vale, o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração e autoridades ambientais. Hoje é quinta-feira, dia 14 de fevereiro. Agora, aqui em Brasília, 8 horas e 59 minutos. O Câmara hoje já está no ar. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira 2 medidas provisórias. Uma delas permite a transferência de imóveis do INSS para a União. Vamos acompanhar na reportagem de Dini Moraes. A primeira medida a entrar em votação foi a que traz várias mudanças relacionadas a imóveis públicos federais. Mas antes de chegar ao plenário, os parlamentares incluíram alterações, como no tamanho dos parques nacionais. Aí, muita gente não concordava. O que acabou entrando em votação foi o texto original do governo. Mas ainda havia discordância sobre a possibilidade de os prédios e terrenos do INSS e a antiga rede ferroviária federal serem transferidos para a União. Assim, passam a ser administrados pelo governo federal e podem até ser vendidos. O texto da lei diz: poderão ser transferidos. Não se enganem. Onde está dito que poderão ser transferidos, serão transferidos, senhoras e senhores deputados. Nós não podemos permitir que o regime geral da Previdência Social, que já é deficitário, deixe de constar com investimento em imóveis. Eu duvido se os senhores e senhoras parlamentares, especialmente aqueles mais bem aquinhoados, se quando tem um dinheiro para investir a longo prazo, se não vão investir em imóveis. Primeiro é a privatização geral. Todas as estatais serão privatizadas. Eu quero R$1 trilhão. Mas enquanto eu não vendo as estatais, eu vou responder o problema do INSS privatizando, não, entregando, vendendo todos os prédios. São 280 prédios, gente, não é pouca coisa não, entende? 6 bilhões de reais. O Brasil está em crise, nós temos déficit fiscal, a gente está em pleno debate sobre a necessidade de uma reforma da Previdência. Essas medidas vão aliviar, inclusive, a posição do trabalhador no debate que está por vir. A gente tem que pensar no Brasil como um todo e nas contas públicas. Esses imóveis espalhados, se acabando e se destruindo da maneira como estão, não estão contribuindo para o que a gente quer do Brasil. Não tem sentido a manutenção disso. A União precisa ter esses imóveis, fazer dinheiro desses imóveis. E olha, uma expectativa aí que no mínimo 6 bilhões de reais sejam arrecadados hoje com imóveis que na prática são elefantes brancos. Então é preciso, sim, que o artigo 22 da medida provisória seja mantido e aprovado para que nós consigamos seguir a recomendação do Tribunal de Contas da União até que, enfim, nessa casa, com responsabilidade, consigamos aprovar a reforma da Previdência. Apesar das divergências, a medida provisória foi aprovada. O texto também permite que o governo doe imóveis a organizações religiosas e instituições beneficentes ou de assistência social. Hoje, essas doações de imóveis públicos só podem ser feitas a estados e municípios e iniciativas com participação pública voltadas para programas habitacionais de regularização fundiária. Outro ponto. Clubes esportivos que ocupam imóveis públicos desde antes de 1988 poderão ter prorrogada essa ocupação sem passar por licitação e também terão desconto de 50% para pagar o que devem aos cofres públicos por causa dessa ocupação. Para finalizar, vamos destacar mais um ponto. O texto ainda permite a venda de imóvel da União com desconto de 25% se quem for comprar for pagar à vista. O plenário aprovou também outra medida provisória, a que estende até o final de março o prazo para que servidores públicos contratados antes de 2013 possam aderir à FUNPRESP, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal.
ele tem direito a uma aposentadoria até o teto, como qualquer trabalhador do regime geral da Previdência, e se ele é um fiscal de tributos, por exemplo, e quer estar acima do teto de R$ 5.800, o governo brasileiro, nós brasileiros, pagamos a metade desta Previdência e o próprio servidor paga a outra metade. Ou seja, para as gerações futuras, ninguém pode dizer que há qualquer tipo de privilégio embutido na aposentadoria dos servidores públicos do nosso país. As duas medidas provisórias agora vão para análise do Senado Federal. Bom, e a Carolina Nogueira está no Salão Verde com informações desta manhã. Bom dia, Carolina. Bom dia, Lincoln. Pois é, essa sessão extraordinária que acabou de começar, então, é uma sessão típica de quinta-feira para análise de acordos internacionais, mas a gente chega aí na quinta-feira da primeira semana de trabalhos legislativos dessa nova legislatura, uma semana cheia, com muitas aprovações, né? Projeto polêmico sobre a questão do terrorismo, as medidas provisórias que estavam na pauta, uma delas foi rejeitada, todas as outras foram aprovadas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora com dois deputados que estão aqui com a gente. O deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, está aqui com a gente agora nessa manhã, e o deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais. Deputado Celso Maldaner, eu vou começar conversando então sobre essa sessão de ontem, essa aprovação desse projeto, dessa medida provisória que trata aí da venda dos terrenos, principalmente do INSS e outros terrenos públicos também. Houve uma polêmica sobre a inclusão de parques nacionais, mas isso acabou ficando de fora. O projeto original, houve um acordo por parte de todos os parlamentares que fazem parte da base do governo. Todos os líderes decidiram que ia ser votado apenas o projeto original. O senador Dário Berger, que é de Santa Catarina, inclusive, ele incluiu outras matérias, inclusive de interesse de Santa Catarina, e não foi acatado, né? Então, aprovamos apenas o projeto original. Esperamos que lá no Senado o senador possa, quem sabe, aprovar assuntos de interesse, como é o Parque Nacional de São Joaquim, lá em Santa Catarina, como é a questão lá da cidade de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, no extremo oeste, onde foram comercializados lotes antes de 1962 e tem que convalidar, é uma questão de justiça. Esperamos que o Senado possa melhorar essa medida provisória 852, atingindo o objetivo, beneficiando a nossa população que precisa. Um outro assunto de bastante destaque na semana aqui na Câmara foi todas as ações que a Câmara tem tomado em relação ao que aconteceu lá, o rompimento da barragem em Brumadinho. Houve uma comissão geral que aconteceu ontem, foi realizada ontem no plenário da Câmara. Daqui a pouquinho começa a primeira audiência pública da comissão externa, que está analisando esse assunto também. Ontem o presidente Rodrigo Maia assinou a criação de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, para acompanhar as investigações sobre esse caso. Eu pergunto para o senhor que é de Minas Gerais, deputado Paulo Guedes, e que faz parte dessa comissão externa, o que deve acontecer em relação a essa CPI? Ela já foi assinada, ainda não foi lida em plenário, que é o que torna de fato, cria de fato a CPI. A expectativa da bancada mineira é que haja uma CPI só aqui na Câmara, é que haja uma comissão mista? O desejo da bancada mineira é que haja uma comissão mista, e nós já colhemos as assinaturas, inclusive dos senadores. E já protocolamos ontem e vamos aguardar também a leitura para que possamos ter uma comissão mista. Não tem sentido. A Assembleia de Minas já está com uma comissão, como a CPI. A Câmara tem uma e o Senado tem outra. Vai ficar um festival de investigação e de disputa. Eu acho que uma comissão mista resolve o problema e tenho certeza que Câmara e Senado, nós trabalhamos juntos. É claro, a bancada mineira quer ter uma participação mais efetiva nessa comissão, porque o problema aconteceu em Minas e nós conhecemos de perto o que está acontecendo no Estado. Deputado Celso Maldaner, ontem aconteceu essa comissão geral que discutiu esse tema também. Na opinião do senhor, como a Câmara deve acompanhar esse tema? É necessária a criação de uma nova legislação ou é uma questão mesmo de fazer o papel de fiscalização? Com certeza, porque eu particularmente tenho bastante restrições quanto às CPIs, né? Existe um jogo em toda a legislatura, quando vem uma nova legislatura, há muitos interesses, porque só pode tramitar 5 CPI, então vem uma enxurrada de CPI, até para evitar, às vezes, alguma outra CPI que possa até criticar o governo, coisa parecida. Então, mas esse caso específico, eu acho que a CPI de Brumadinho é uma questão de justiça, mas vamos trabalhar no sentido de melhorar a legislação para prevenir. Não podemos permitir uma barbaridade que aconteceu e que pague quem for os culpados, tem que corresponder e pagar por seus erros.
Deputado Paulo Guedes, é preciso mudar a legislação de fato e a sua expectativa para essa primeira audiência pública que acontece daqui a pouquinho? Nós aguardamos, a expectativa é que os diretores da Vale que foram convocados venham participar, dar as explicações, né? Minas Gerais está toda mobilizada, todos os segmentos, o Tribunal de Justiça, Ministério Público, os órgãos de meio ambiente, todo mundo está convocado, a comissão está trabalhando e nós estamos procurando as respostas imediatas, né, e que também conseguimos, através dessa CPI mista, Câmara e Senado, né, aprovar um conjunto de medidas, né, que puna os responsáveis e que acidentes causados como o de Mariana e o de Brumadinho não voltem a acontecer em Minas Gerais. Essa é a nossa grande preocupação de Minas hoje, porque temos várias outras barragens de rejeito que estão também ameaçadas. Inclusive uma na região, uma grande barragem que está na região de Paracatu, que se ela se romper, afeta diretamente o Rio São Francisco. Essa é a grande preocupação dos mineiros, que acidentes como esse não voltem a acontecer. Por isso, precisamos urgentemente de medidas para que a Vale e as mineradoras tomem todas as medidas para que acidentes como esse não voltem a acontecer em Minas Gerais, nem em lugar nenhum no Brasil. Quanto a essa questão das barragens, é acompanhado pela Câmara e também a pauta avança no plenário. Nos bastidores, o assunto é um só: reforma da Previdência. Expectativa para a chegada desse projeto, então, dessa proposta que deve ser enviada pelo governo. A proposta ainda nem chegou, mas as bancadas estão fazendo uma série de reuniões, acompanhando o assunto. A gente vai dar uma olhadinha na matéria. Câmara dos Deputados, quarta-feira, 13 de fevereiro. A reunião aqui é preparatória para algo que todos sabem virá: uma proposta de reforma da Previdência. PSB, PCdoB e PDT, 3 partidos de esquerda, estão tentando construir uma posição em um discurso só. Queremos discutir essa linha de corte, queremos discutir um modelo que realmente defina direitos e garanta os mesmos para quem já tem muito poucos e que, claro, garanta a participação de todos nesse processo de discussão. Na sala ao lado, a bancada militar na Câmara dos Deputados. Nossa primeira reivindicação é que não seja pautada a Previdência dos militares junto com a reforma da Previdência dos civis e iniciativa privada. Porque vão acabar, obviamente, querendo repassar para os militares as mesmas condições que está sendo passada para os civis. Horas depois, foi a vez da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. Mais de 100 entidades e 70 deputados marcando posição. Que haja uma reforma ampla, geral e restrita, como gosto de falar, que atinja todas as categorias, que cada um dê a sua parcela de contribuição, para que assim fique menor, né, o peso sobre as costas dos aposentados do regime geral. O fato é que o texto da reforma está pronto, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Faltam apenas alguns ajustes para que seja enviada aqui ao Congresso Nacional. São necessários pelo menos 308 votos para aprová-la no plenário. É claro que cada um tem uma ideia diferente. Nós vamos ter que ter a capacidade de, ao receber a reforma proposta pelo governo, debater a exaustão, recepcionando todas as ideias, todas as sugestões que têm um caráter não de obstruir, mas tentar construir algo bom para o futuro do país, seja vindo de onde for. Deputado Paulo Guedes, a gente viu o seu xará ali na matéria. Pelo que a gente acompanhou dessa reunião da esquerda, inclusive, a posição deve ser de tentar encontrar uma reforma possível e abandonar um pouco uma postura que foi da oposição durante o governo Temer, de rejeição completa ou não? Alguma reforma precisa ser feita, mas não da forma como o Paulo Roberto Nunes, o ministro da Economia, quer colocar, né? A gente vê claramente que ele quer destruir o sistema atual, ou seja, com a medida, inclusive com a medida provisória 871 que chegou aqui, já deixa claro, eles querem economizar 9 bilhões de reais, tirando os mais pobres, dificultando aposentadorias rurais, dificultando aquelas pessoas que vivem de benefícios continuados, com pensões, principalmente atingindo os mais pobres, tirando os direitos dos sindicatos, enfim, isso vai agravar a pobreza no país. E vai atacar as cidades mais pobres, porque o sistema de previdência do Brasil é o maior sistema de transferência de renda do mundo. Então, ao atacar os mais pobres, essa reforma da Previdência só vai servir aos bancos, a Previdência privada, né, do qual o ministro Paulo Roberto Nunes é signatário do sistema financeiro. Então, está muito claro aí o que eles querem, né? É um governo que quer defender o mercado financeiro, os mais ricos, né, atacando e tirando cada vez mais os direitos dos mais pobres.
Deputado Celso Maldaner, sua opinião sobre essa reforma que não chegou ainda e já desperta tanta discussão, né? Eu estou muito otimista que nós estamos chegando no fim da era da especulação dos agiotas, do sistema financeiro que tem comandado o Brasil. O exemplo vem do Itaú, que caiu de 25 bilhões para 6 bilhões de lucro no último trimestre, que vão se acostumando. Está na hora de nós começar a investir no setor produtivo. Não é justo um país que gasta 1 bilhão e 300 milhões nas aposentadorias e sobra apenas 300 milhões para investimento. O país está inviabilizado. Agora eu quero uma reforma da Previdência que tira o privilégio de quem mais ganha. Que nem a medida provisória 871, eu entrei inclusive com 8 emendas, eu estou preocupado. Nós não podemos mexer com aqueles que menos ganham, nós temos que mexer com quem mais ganha. Quem se aposenta pelo teto máximo, inclusive regulamentar o teto máximo, porque é um absurdo hoje, gente ganhando mais de 100 mil reais por mês e o coitado do nosso trabalhador. Quem está dentro da Previdência Social, do regime geral, eu acho que já está dando a sua cota de contribuição. Nós temos que mexer nos privilégios, seja no Poder Judiciário, no Ministério Público, aqui no Parlamento. Então é isso que nós queremos, é tirar privilégio e salvar o nosso Brasil. Deputado Celso Maldaner, deputado Paulo Guedes, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje no Jornal. A gente volta então ao estúdio com o Lincoln. Obrigado, Carolina Nogueira, e aos dois parlamentares pela participação conosco aqui no Câmara hoje. Bom, e o desastre de Brumadinho, que inclusive foi assunto do nosso link, foi um dos principais assuntos desta quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados. A Câmara deve instalar nos próximos dias a primeira comissão parlamentar de inquérito da nova legislatura. O presidente Rodrigo Maia autorizou a criação da CPI para investigar as causas do desastre que deixou até agora 165 mortos e 160 desaparecidos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, autorizou nesta quarta-feira a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as causas do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. O acidente, que aconteceu no dia 25 de janeiro, deixou centenas de mortos e desaparecidos. O pedido de criação da CPI foi feito pelo PSDB, Democratas e PSL e contou com a assinatura de 194 deputados. Depois de instalada, a comissão terá um prazo de 120 dias para concluir os trabalhos de investigação. Se necessário, o prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias por deliberação do plenário. O objetivo da CPI de Brumadinho é apurar o crime que aconteceu naquela região. Nós temos hoje uma tragédia que foi anunciada, então a prioridade é de fato descobrir quem são os culpados e, junto com isso, obviamente, elaborar uma legislação que dê mais segurança para esse tipo de atividade. Em outra frente, o plenário se transformou em uma comissão geral. Deputados, especialistas e representantes da comunidade cobraram punição aos culpados, além de medidas para socorrer as vítimas e proteger as cidades na bacia do Rio Paraupeba. O rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, no dia 25 de janeiro, deixou 165 mortos e ainda mais de 150 desaparecidos. Quem vive lá veio à Câmara dos Deputados falar do que aconteceu. Na minha horta que eu vivo, foram tirar 32 mortos. Isso é na minha horta, mas no geral já perdemos as contas. E nós só pedimos responsabilidade. Porque como vamos viver agora para frente? A Vale está assediando as pessoas com advogados falando para assinar papel e fazendo ações assim que violam ainda mais os direitos humanos já violados pela empresa. O prefeito de Pará de Minas quer que a Vale garanta água para o município, que fica às margens do rio Paraupeba e tem 100 mil habitantes. A população não pode ficar desabastecida. Além da população, nós temos todo o complexo industrial. O medo é que Brumadinho seja esquecida, como Mariana. 3 anos depois, o que nós temos é uma fundação criada pelas mineradoras que gasta mais de 250 milhões de reais por ano para se manter e até hoje não fez nenhuma casa em Mariana. Deputados de vários estados participaram do debate na comissão geral realizada no plenário. Entre eles, integrantes da comissão externa já criada para acompanhar o caso e a autora do pedido de CPI para apurar as responsabilidades. Por que não foi feita uma CPI de Mariana? A gente vai ficar aguardando outras e outras tragédias? Mas a instalação da CPI gerou polêmica. Eu já trago aqui a proposta também da bancada mineira,
fiquei de apresentar, com as assinaturas necessárias da Câmara e do Senado para uma comissão parlamentar mista. Não é possível, já temos as assinaturas, não é possível fazer duas comissões, uma no Senado, uma na Câmara. A bancada mineira estava em peso no plenário, se revezando na presidência da sessão e na tribuna. Além da CPMI, os deputados querem um esforço concentrado até o final de março para modificar as regras de mineração. Antes da reforma da Previdência, vamos cuidar de resolver primeiramente a questão de Brumadinho e das barragens. Que a mineração continue produzindo para Minas Gerais emprego, que a mineração continue produzindo para Minas Gerais bem-estar para as pessoas, mas absolutamente, nós não precisamos de conviver com esse tipo de desastre que ocorre. E está marcada para daqui a pouquinho, às 10 da manhã, uma reunião da comissão externa que analisa o caso de Brumadinho. A comissão externa que acompanha a investigação do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, aprovou nesta terça-feira requerimentos de ações, como a realização de audiências públicas e pedidos de informações à mineradora Vale. Visitas técnicas a órgãos públicos para buscar informações sobre este crime socioambiental. Pedidos de informação, por exemplo, para a Vale, sobre as comunidades que estavam na área de salvamento da barragem que se rompeu na mina do Córrego do Feijão. E também requerimentos para audiências públicas, sobretudo com as comunidades atingidas. Na reunião foi lida a Carta de Brumadinho, redigida na sexta-feira, em debate com autoridades locais e a população afetada. A carta defende mudanças na Lei Candir, que isenta de ICMS as exportações de minérios. Em relação à Lei Candir, ela que foi criada em 96 para motivar e incentivar a exportação de produtos primários, nós queremos separar o agronegócio da exploração minerária. O minério é uma riqueza do povo brasileiro, então é preciso que tenha sim mais impostos, porque as riquezas do nosso solo não pode ser voltada contra a vida e contra o meio ambiente. A Carta de Brumadinho também defende mudanças na Política Nacional de Segurança de Barragens e propõe a criação de um fundo de compensação para reparar os danos ao meio ambiente e às comunidades afetadas. O objetivo nosso, dos membros da comissão, do coordenador e nós na relatoria, é entregar um projeto, as leis que possam ser votadas, que se não vão proibir ou inibir o acontecimento de novos desastres, pelo menos vão minimizar a chance deles acontecer. A gente quer que isso seja votado no final de março, mais tardar no início de abril, para a gente ter uma legislação, um marco regulatório definitivo de mineração que passa a ter como base essa Carta Nossa de Brumadinho. É hora de saber as prioridades dos líderes partidários para 2019. Vamos ouvir o deputado José Rocha, do PR da Bahia. Nós temos que estar preparados para debater muito bem a reforma da nova Previdência e poder dá-la aí como concluída no máximo até o final desse primeiro semestre. Nosso partido tem aí a prioridade na área da segurança pública. Nós temos vários parlamentares que é do segmento da segurança pública e temos aí essa pauta para ser debatida e encaminhada aqui dentro da Câmara dos Deputados em relação à segurança pública. Aqui realmente é o espaço para debater todas essas situações e chegarmos aí a uma conclusão de aprovação ou de recusa, mas eu acho que a gente não pode fugir ao debate de qualquer uma questão que é trazida pela sociedade, que é desejo da sociedade. Desde o início desta legislatura, há 14 dias, já foram apresentados 25 projetos que tratam da defesa dos animais. 21 de autoria do mesmo parlamentar, o deputado Fred Costa, do Patriotas de Minas Gerais. Eles são uma importante companhia para as pessoas, em casa e nas caminhadas diárias. Muitos contam com clínicas especializadas para os cuidados com a saúde e com a aparência. Mas outros sofrem maus tratos e até violência física, apesar dos voluntários que se dedicam a resgatar e abrigar os bichos que vivem nas ruas. Os direitos dos animais domésticos hoje são uma causa importante para a sociedade e fazem parte da agenda legislativa. Na Câmara, só na legislatura que começou agora em fevereiro, já foram apresentados 25 projetos que tratam da defesa dos animais.
21 deles de autoria do deputado Fred Costa, do Patriotas de Minas Gerais. De acordo com os projetos do deputado, os pets não poderiam mais ser leiloados para o pagamento de dívidas, como ocorre com os animais de fazenda, e passariam a ter regras para a definição da guarda, em caso de separação do casal de donos. Nenhum condomínio residencial ou comercial poderia criar regras para restringir a permanência de animais de estimação. Eles também não poderiam mais ser vendidos em pet shops, lojas agropecuárias e mercados, e passariam a contar com uma rede de hospitais públicos e postos de saúde veterinários. Esses estabelecimentos e as clínicas privadas ficariam obrigados a comunicar imediatamente qualquer sinal de maus-tratos para a polícia. Mas o deputado diz que a principal luta é por um projeto que já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. Prioridade para nós, protetores de todo o Brasil, é mudar a legislação que hoje nós denominamos da impunidade. Hoje é previsto para quem comete crimes de maus-tratos apenas 3 meses a 1 ano de detenção, que é transformado quase que invariavelmente em pena alternativa de direito para ser mais objetivo em prestação de serviço ou fornecimento de cesta básica. O que eu proponho é de 1 a 4 anos de reclusão. Dessa forma, nós vamos garantir que quem comete crime contra os animais estará preso verdadeiramente. Aprendizagem falha, muita desistência, ensino sem estrutura. Não são poucos os desafios da educação para o novo governo e o novo legislativo em 2019. Metas já existem. Basta consultar o Plano Nacional de Educação, o PNE, discutido e aprovado aqui no Legislativo. Lá estão os objetivos a serem atingidos ao longo de um período de 10 anos, até 2024, com um investimento mínimo de 10% do PIB. Entre as metas, aumentar o acesso à escola e valorizar os professores. Nós sabemos que nós precisamos aí ter condições de pagar melhor os nossos professores, de ter mais escolas de tempo integral, mais infraestrutura para a prática de esporte nas nossas escolas, que isso ajuda a combater a evasão escolar. Nós precisamos aí de ter condições de valorizar o profissional, o professor mais qualificado, incentivar para a sua qualificação, dar um salário maior para que ele tenha tempo de preparar suas aulas e não precise ter aí uma tripla jornada de trabalho. Nós estamos naufragando na tentativa da implementação do Plano Nacional de Educação e as metas ali estabelecidas não serão possíveis por vários fatores. Um deles, talvez o principal, a retirada de recursos. Sem dinheiro não dá para fazer política pública. Para quem não participou da elaboração do PNE, como deputados recém-chegados, partidários do novo governo, a visão é outra. Acho que o principal desafio da educação é a gente inverter a pirâmide de investimentos, né? Hoje você tem 4 vezes o investimento do ensino superior que você tem no ensino básico. Essa pirâmide precisa ser invertida. Não adianta a gente querer começar a construir a casa pelo telhado, porque aí começa a cair telha na cabeça de todo mundo. Precisa começar pelo alicerce. E hoje metade dos brasileiros não termina nem sequer o ensino médio. Não tem cota que resolva esse problema. A cota não ensina a ler, não ensina a escrever. O cara que não termina o ensino médio nunca vai ter oportunidade de estar na universidade. Então, para beneficiar principalmente os mais pobres que hoje pagam a universidade dos mais ricos, a gente precisa inverter. E esse é o maior desafio, porque para inverter a pirâmide a gente precisa cobrar mensalidade nas universidades públicas de quem pode pagar. E vai ter uma resistência grande nisso. Mas o que diz o PNE? A meta é ter ao menos metade das crianças de até 3 anos em creches. O que mostra a realidade? Menos de 1/3 foi atingido, e de forma desigual. Entre os mais ricos, 55% estão matriculados. Entre os mais pobres, só 26%. E no caso da pré-escola? O PNE previa que todas as crianças de 4 a 5 anos estivessem matriculadas desde 2016. Mas qual é a realidade atual? Mais de 500 mil, ou 9,5% do total, não tem vaga. Resultado, do total de alunos matriculados no primeiro ano do ensino fundamental em 2006, só 1/3 concluiu o ensino médio em 2017. O ensino superior também está incluído no PNE. Meta: chegar a 2024 com 33% dos jovens de 18 a 24 anos matriculados. Realidade: apenas 18% estão matriculados hoje.
O discurso do governo Jair Bolsonaro reforça que os recursos são suficientes, faltariam ajustes na gestão. E também valoriza outras abordagens, como o projeto conhecido como Escola Sem Partido, que não foi votado em 2018 e poderá ser reapresentado este ano. E outros temas esperam, como a renovação do Fundeb, o Fundo de Recursos para a Educação Básica. Um enorme desafio. Hora de saber as prioridades do PTB para esta legislatura. Vamos ouvir o líder do partido, o deputado Pedro Lucas Fernandes. A interlocução com o Congresso Nacional vai aumentar, essa é a tendência. O presidente sabe que o Congresso é importante para dar estabilidade no seu governo. Creio que a partir da posse, dia 1º de janeiro, as conversas vão aumentar. E aqui o PTB vai estar à disposição para conversar e dialogar para o bem do país. E encarar a reforma da Previdência é uma das maneiras. A reforma que está aí não atende a sociedade como um todo. A gente tem que proteger o trabalhador rural, mas nós sabemos e temos a consciência, o PTB tem a consciência de que tem que enfrentar essa questão. Estamos esperando que essa proposta venha do Executivo. Foi muito debatida no governo anterior, mas essa nova proposta, essa nova ideia de como vai ser a Previdência, o Congresso Nacional está esperando que o governo federal traga para o debate dentro do Congresso. A gente tem que ter uma categoria que tem que ser protegida. Falei aqui do trabalhador rural, é essa ideia que vamos levar para dentro do PTB. Não é admissível que a gente trate o trabalhador rural da mesma forma que os outros. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu, deputados aprovaram medida provisória que transfere imóveis do INSS para a União. Câmara deve instalar nos próximos dias a primeira comissão parlamentar inquérito da nova legislatura, a CPI de Brumadinho. Em comissão geral, especialistas, deputados e comunidade cobraram punição aos culpados, além de medidas para socorrer as vítimas e proteger as cidades na bacia do rio Paraupeba. Esta edição fica por aqui. Hoje é quinta-feira, 14 de fevereiro. Um ótimo dia para você.